Hoje, 19h30, pelo YouTube e pelo Facebook, 18ª aula do livro Seguindo Meixo Sama, volume 2. Ensinamento de Meixo Sama, Apego à Vida. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 2, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Quando eu tinha 28 anos, sofri tifo. Observando o estado do meu corpo, pensei que não tivesse cura. Por isso, fiz um testamento para minha ex-mulher, já falecida, explicitando o que deveria fazer quando eu morresse. Estava, pois, bem conformado com a minha situação. Como a casa em que eu morava era pequena, imaginei que se viesse muita gente para o meu enterro, iria ficar muito apertada. Então preferi aguardar o desenlace num hospital particular de clínica geral que havia perto de minha residência. Pedi para ser colocado ali, mas não fui aceito. O diretor recusou a minha internação, alegando que a morte de um doente traria má fama para a clínica, sendo, por isso, uma situação diferente da que acontece numa instituição pública. Mesmo assim, não desisti. Recorri ao irmão mais velho do diretor, que, como eu, nessa mesma época, tinha uma loja de armarinhos. Através dele, fiz o pedido para que pudesse morrer nesse hospital e, por causa desse relacionamento comercial que mantínhamos, fui aceito. Estava, contudo, tão debilitado que não conseguia entrar no Jinriksha, carrinho de mão, transporte usado na época. Fui então levado numa maca. Durante o percurso, olhava a cidade e as pessoas, pensando estar fazendo isso pela última vez. Sentia um vazio e uma solidão profundos. Nos 3 primeiros dias de internação, não houve muita mudança no meu estado clínico. O médico diagnosticou pneumonia. Receitou-me um medicamento, dizendo que com ele poderia obter a cura. Caso contrário, não haveria outra solução. Quando o tomei, meu sofrimento tornou-se ainda maior. Passei por uma espécie de delírio em que via túmulos. Pensei, com certeza vou morrer. Na manhã seguinte, o médico plantonista veio dizer-me que desconfiava de eu estar com tifo. Por isso, precisava fazer uma nova avaliação. Colocaram-me então um emplastro sobre a pele, a fim de serem formadas pústulas, das quais tiraram uma secreção para analisá-la. Pelo resultado desse exame, descobriram que eu estava realmente com tifo, doença para a qual, na época, não havia remédio. A partir daí, passei a alimentar-me apenas com fortificantes, vinho, leite e sopa de carne. Assim, fui pouco a pouco melhorando e fiquei curado. Pensando hoje sobre esses acontecimentos relativos a um estado tão crítico de minha saúde, chego à conclusão de que a cura se deveu ao fato de eu ter feito um testamento e ter consciência de que iria morrer. Por essa razão, quando vocês tratarem os doentes em perigo de vida, é preferível declarar que eles estão mal e devem ficar conscientes da morte. Se ainda tiverem uma missão a cumprir, salvar-se-ão. Caso não mais a possuam, nada poderá ser feito para recuperá-los. Então, viu que estava com tifo, foi diagnosticado, fez exame, não tinha remédio.
Mas o médico tinha dado um remédio para pneumonia. E ele passou muito mal, muito mal. Teve alucinação, viu um monte de túmulo. Falou, nossa, não vou escapar. E aí ele passou a tomar vinho, leite, sopa de carne, só assim, coisa forte, né? E aí melhorou. Mas é engraçado, porque ele fala que ele não morreu, ele não fala que foi por causa do vinho, da sopa de carne, do fortificante, de nada disso. Que foi por causa do desapego à vida. Ele desapegou. Vou morrer. Vou morrer. Mesmo desapegado, ainda tentou, né, lutar. Tomando remédio, apesar que na época ele ainda não tinha tido revelação de nada ainda, né? Revelação de nada. Mas ele tentou lutar. Fica óbvio, né, que sim. Senão, parava de comer, e morria mais rápido. Mas ele tentou, a gente, por mais que desapega, um pouco de apego, fica. A vida, né? Quanta gente fala que não tem medo de morrer, mas chega na hora H, meu Deus do céu, não é? Você sabe se tem medo da morte ou não? Só quando estiver bem na hora mesmo, vai saber. A maioria tem. Tem. Porque, mesmo tendo muita confiança do que vem depois, é um mistério. Um mistério. Não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer, né? Uns não tem ideia nenhuma mesmo e fica muito preocupado, e esse apego acaba fazendo a pessoa morrer mais rápido. Um já tem mais consciência de que vai para o mundo espiritual, de que não vai para um lugar nem melhor nem pior do que onde já está. Quando morrer eu vou para um lugar bem melhor, ou então vou para o inferno. Não, você já está no céu, no inferno. É só olhar a sua vida como é. Se ela é infernal ou celestial. Ou se é como a maioria da humanidade, mais ou menos. Então você vai para o lugar também, é mais ou menos. Né? É interessante isso, não é? Então até que não está tão ruim, né? Não sei, para mim, eu acho que não está tão ruim, tá até bom. Se você for para esse lugar, tá bom. Queria ir para um lugar melhor, lógico, né? A gente sempre quer o melhor, né? Mas de vez em quando a gente desconfia, né? Será que não vai dar alguma coisa ruim, né? Depois desse episódio, muito tempo depois, Meixo Sama teve as revelações e tal, né? E quando alguém ficava doente, ele desaconselhava totalmente aquilo que ele tinha feito. Ir para o hospital ou tomar fortificante, qualquer coisa. Não. Ele falava, se você não está bem, tira totalmente a carne. Totalmente. Vegetariano. Se você purificando forte, só legumes, vegetais, frutas, né? Nenhum tipo de proteína animal, leite, queijo, nada. Só vegetariano. Que ajuda, ele fala. Ajuda. Na recuperação. Eu acho que você. Só que come muita carne, ele fala que carne primeira coisa, ela tem uma toxina que causa câncer. Né? É o que ele chama de câncer verdadeiro. Quando não é ódio, coisa em rosto, né? Tem muito câncer que é falso, não é verdadeiro. Verdadeiro é esse da carne, você come muita carne. Não é pouco. Pouca carne, talvez não vai dar problema. Um pouco de carne, né? Para equilibrar, né? Pelo menos equilibrar. Ele fala que quem trabalha no campo, faz muito esforço, que é bom comer mais a base de vegetais mesmo. Quem trabalha muito com a cabeça, é bom comer 30% mais ou menos de carne. O problema hoje em dia é a qualidade, né? Da carne, ou dos próprios vegetais, de tudo, né?
Tudo tão contaminado, né? Mas a carne ainda é pior. Ainda é pior. E quando a pessoa está purificando, a carne atrapalha. Atrapalha. Não está purificando. Procurar não comer carne, só vegetal. Tá bom? Novamente, hoje, 19h30, 18ª aula do livro Seguindo o Meixo Sama, volume 2, Despertar da Sabedoria. Muito obrigado. Até mais tarde, se Deus quiser.